Nessa manhã eu quero falar sobre essa temática. Como na semana passada, não serve só para os pais, serve para todos. Mas essa manhã eu quero olhar para a palavra de Deus e nós vamos falar um pouco sobre um pai de fé. Se acomode, se assente, para que a gente possa estudar a palavra de Deus. Pode colocar, por favor. Depois só me dá o mudador aqui do... Um pai de fé. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 22. É o texto que a gente vai estar usando hoje. Gênesis capítulo 22. Existem vários modelos. Gênesis capítulo 22. Existem várias figuras, vários personagens que nós poderíamos olhar nessa manhã. Mas eu gostaria de olhar para um homem chamado Abraão. Gênesis capítulo 22. Abra sua Bíblia, a gente também vai estar colocando na tela. Mas eu gostaria, obrigado meu irmão, Deus abençoe, que você sempre tivesse essa dinâmica de estar... Não é o dos pais, Fernando, não é esse não. Acabou missões. Júlio já ficou. Eu gostaria que você, mesmo que a gente tivesse aqui a mensagem na tela, tivesse essa dinâmica de trazer o seu livro impresso. Eu sei que alguns acessam no aplicativo, mas tivesse essa dinâmica de folhear, de pesquisar, né, para que a gente não perdesse essa prática. E não se acostume com a tela, né? Talvez a gente pare de colocar na tela e você tem que mexer na sua Bíblia. Então, traga o seu livro, traga a sua Bíblia, continue aí com o seu aplicativo. Mas lá em Gênesis capítulo 22, vai falar de um personagem. Que personagem que é? Você lembra? Quem? Abraão. O personagem Abraão. E esse personagem, ele nos ensina algumas coisas. Eu quero ler com você, acompanha aí o versículo 7 e 8. Gênesis 22, o 7 e 8. Diz assim a palavra: Então Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Estou aqui, meu filho. E Isaque perguntou: O fogo, a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu, versículo 8: Meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. A gente precisa entender um pouco o contexto, ou relembrar, sobre esse tempo de espera para o nascimento de Isaque. É um dos períodos... Eu não enviei o slide? Enviei? Ah, não? É por isso que está faltando, né? Faltou enviar. Deixa eu enviar rapidinho aqui. Só para a gente poder alcançar ali também a... Esse tempo de espera, quem conhece um pouco a história, vai entender que Deus fez uma promessa para Abraão e para Sara, para que eles fossem pais de uma grande nação. Mas esse tempo de espera foi um pouco longo. Você lembra quanto tempo demorou para eles receberem a promessa? Lembra quanto? 25 anos aproximadamente. Pouco tempo, né? O que você acha? De 20 a 25 anos. Você que sofre aí de ansiedade, depois de uma promessa de Deus, agora sim, perdão, viu, irmãos? Eu pedindo para colocar e não enviei. 25 anos foi o tempo de espera. E quando a gente olha o texto, a gente vai ver que Deus queria ver sobre a fé, sobre a paciência, a perseverança, a confiança deles em Deus. Mas houve uma tentativa humana nesse período. Enquanto eles esperavam a promessa se cumprir, a Sara, está um pouco de microfonia aqui, a Sara, ela fez o quê? Ela pegou a sua serva Agar e ela deu para Abraão. E desse relacionamento, eles tiveram um filho, que era o Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. E depois então, dessa espera de cerca de 25 anos, entre a promessa inicial e o cumprimento, vem
Isaque. E depois de um período de 25 anos, o que Deus faz? O que Deus pede? Qual a proposta? Abraão, sabe esse filho que você esperou 25 anos? O filho da promessa. Pega ele e leva lá para sacrificar. Oferece como sacrifício. Mata ele. Foi simples o que Abraão recebeu de Deus, não foi? Você espera 25 anos, a promessa se cumpre, Deus foi fiel. No tempo da espera a gente tentou ajudar Deus, Deus mostrou, não é isso, não é do seu jeito, é do meu jeito, aguarda, espera, não é esse o filho da promessa. Eles continuam esperando, a promessa chega, se realiza e Deus fala, agora pega essa criança que vocês esperaram 25 anos e mata. Quero ver se vocês me amam, quero ver se vocês de fato têm fé. E aí Deus então, ele prova a fé desse casal. E é nesse contexto em que Abraão está com seu filho indo em direção ao sacrifício que houve essa conversa. Isaque olha para o pai, pergunta para ele, olha, pai, aqui a gente tem a brasa, a gente tem a lenha, mas eu estou sentindo falta do cordeiro. Cadê o bichinho que vai morrer? Quem é que a gente vai matar para esse sacrifício? E esse pai, este homem de fé, ele faz algo que eu e você precisamos imitar e nos inspirar. Ele diz ao seu filho, caminhando em direção ao sacrifício do próprio filho, meu Deus, ele mesmo vai prover o cordeiro para o holocausto. E os dois continuaram caminhando juntos. Ele estava vendo o cordeiro, ele já estava vendo o bichinho lá, mas ele tinha a certeza de que Deus proverá. Irmãos, isso é fé. É por isso que nós vemos aqui que Deus vai provar Abraão. Passando algum tempo, lá no versículo 1, diz o seguinte, depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão. E Abraão disse-lhe, estou aqui. E Deus prosseguiu, no versículo 2, tome, pegue o seu filho, o teu filho único, quem você esperou 25 anos, a quem você ama, vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus então coloca a este homem, este pai, numa prova. Tome o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, a quem você esperou, a quem você aguardou a promessa se realizar. Pega este filho e oferece ele como sacrifício, no lugar que eu vou indicar. Por isso que Abraão é chamado, nessa manhã, de pai da fé. E um exemplo para mim, para você como pai, para os pais que aqui estavam, que nós precisamos ser homens de fé. Mas não numa fé teórica, superficial, numa fé real. Deus testa Abraão, pedindo algo que era muito precioso para ele, o seu único filho, o filho da promessa. Mas Deus ainda prova o coração dos pais. Quando há uma crise financeira, e você, pai, precisa decidir entre a fé ou o desespero. E a nossa casa, os nossos filhos estão vendo como a gente se comporta no momento de uma crise financeira. Se somos homens de fé, Deus vai prover. O alimento não vai faltar nessa mesa. Ou se a gente se rende ao desespero. O que eu vou fazer? E a gente tenta dar o nosso jeitinho para Deus resolver as coisas, como a Sara fez. Nós também somos provados quando nós somos colocados na parede entre ser justo no trabalho, manter a integridade ou aceitar algumas coisas debaixo do pano. Nós somos postos à prova, porque se nós formos justos, íntegros, quando somos convidados a sermos imprudentes, a nos corromper, os nossos filhos estão vendo o nosso exemplo de integridade, de justiça.
Nós vamos ter autoridade para dizer para os nossos filhos: não traga da escola nada que não é seu. Porque o dia que você trazer, você vai devolver. Você vai pedir perdão pelo que você pegou, porque não é seu. Mas como a gente vai ensinar isso aos nossos filhos se nós não somos justos no trabalho? Não mantemos a integridade como pais? Somos provados quando é mais fácil ceder aos filhos do que colocar limites e ensiná-los as verdades bíblicas. É muito mais fácil deixar a TV e a tela educar os nossos filhos. Não dá trabalho nenhum. Mas é responsabilidade nossa termos um tempo com os nossos filhos, conversar com os nossos filhos, discipular os nossos filhos. E isso dá trabalho. E é neste momento que a gente é posto à prova. Portanto, quando a gente olha aqui Abraão sendo colocado à prova, ele tomou uma atitude. Eu não sei qual seria a sua atitude, eu não sei qual seria a minha atitude, se Deus havia pedido isso a mim. Sabe qual foi a de Abraão? Obediência imediata. Ele não disse assim: olha Deus, eu vou pensar no que você está pedindo. Eu vou ter um tempo de oração para buscar a sua vontade. Ele não disse isso. Então Abraão, olha o versículo 3. Ele se levanta cedo, logo pela manhã. Ele prepara o jumento, ele toma os 2 dos seus servos, Isaque, o seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus havia lhe mostrado. A obediência deste homem foi imediata. Ele não argumenta, ele não adia, ele não foge do que Deus pede para ele. Por isso que este homem é um pai de fé. Logo cedo pela manhã, sem permitir que os pensamentos, e muitos com certeza vinham na sua mente, mas ele não permite que a dúvida, ele não permite que os questionamentos falassem mais alto ao coração dele do que o desejo de obedecer a Deus, mesmo não entendendo, mesmo não tendo as respostas, mesmo não compreendendo onde Deus queria chegar com tudo aquilo. Ele estava disposto a obedecer a Deus, mesmo não tendo as respostas. Porque o que Deus pede a mim e a você é obediência, e não explicação. Muitas vezes a gente quer obedecer se Deus explica. Deus nunca pediu para a gente compreender o que Ele está fazendo. Ele sempre pediu obediência. Por isso que a gente tem que ter fé. Muitas vezes a gente não tem explicação, a gente não sabe onde vai chegar, mas a gente tem a certeza de que Deus está no controle, então obedecemos. Foi a atitude desse pai, deste homem. Ele logo cedo pela manhã, ele obedece. Ele toma a atitude de obedecer. E não é só uma obediência mais ou menos. Ele provou pelos atos. Ele levanta pela manhã, ele prepara o jumento, ele toma consigo 2 servos, ele prepara tudo o que era necessário. Corta a lenha, pega lá a lenha que era necessária para o holocausto e vai em direção ao local que Deus havia orientado. Sem saber se de fato o cordeiro estaria ali. Mas ele tinha a certeza de que Deus proverá. Isso é fé. Obediência imediata. Abraão não argumenta, não adia, não foge. Ele obedece imediatamente sem saber como tudo aquilo terminaria. E hoje nós, pai de fé, homens de fé, precisamos obedecer a Deus. Mesmo quando a gente coloca limite para os nossos filhos, eles não entendem, não compreendem como limitar o namoro, limitar uma amizade, limitar o conteúdo. Quando a gente diz não para o nosso filho, a gente está obedecendo a Deus. Porque senão, aquele texto lá de Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar. E quando envelhecer, não se desviará dele. Não vai se realizar. Porque quando a gente tinha que colocar o limite, quando a gente tinha que dizer aos nossos filhos, olha, eu quero abrir os seus olhos, toma cuidado. Toma cuidado com isso. Toma cuidado por esse caminho. Toma cuidado com essa amizade. Nós não obedecemos. Nós fomos covardes. Nós deixamos eles seguirem o próprio coração. E quem molda o coração dos nossos filhos, quem estabelece os limites, quem mostra os valores, os princípios, não é a escola, não é só a IBD.
somos nós os pais. Nós temos essa responsabilidade. Uma grande responsabilidade. E não é fácil isso. Eu lembro quantas vezes eu tive que ir lá na escola, quando a Bianca ainda era pequena, para dizer para a escola: minha filha não participa de festa junina. E ela não vai ficar num cantinho esquecida. Vocês vão ter que ter alguma atividade para ela. Porque ela não participa. Primeira vez que chegou em casa falando que o menininho quis dar um beijo nela. Eu não achei bonitinho. Ah, que lindinho. Não, eu fui lá falar com a professora, com a coordenadora, dizendo: minha filha não está aqui para namorar. E eu não quero que isso aconteça com a minha filha. E eu lembro que na época a gente era professor, eu falei: eu quero ir lá na sala para ver quem é esse menino. Eu falei: calma, eu não vou fazer nada, só quero olhar para ele. E eu lembro que eu fui na porta, olhei para o menino, dei aquela encarada ali. Nunca mais, né? Nunca mais eu quis dar beijo na minha filha. Porque aquele momento de estudo, ensino infantil, mas quantas vezes a gente olha isso, a gente acha engraçado. O filho fala palavrão, a gente dá risada, que lindo. Não é lindo, tem que ser corrigido. É errado. Mas a gente não obedece imediatamente. A gente vai terceirizando. A gente não mostra firmeza espiritual. Nossos filhos não estão vendo a gente orar antes de tomar decisões. Não estão vendo a gente ensinar pelo exemplo. Muitas vezes eles estão vendo a gente falando as coisas, mas vivendo outra. Quer ver uma coisa que prejudica o seu filho de permanecer na igreja? É ele ver você lá na sua casa falando mal da igreja, do pastor, dos líderes. Essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele não vai conseguir amar a igreja de Jesus se ele vê a família dele criticando todo mundo, falando mal de todo mundo. Que igreja é essa? Por que eu vou ser membro de uma igreja dessa? Onde as pessoas vivem com falsidade. Onde aqui dentro é uma coisa e lá fora são outra. E nós estamos acabando com o coração dos nossos filhos quando a gente faz isso. Quando a gente permite que na nossa casa tenha fofocas com relação à igreja, ao reino. Quando eles veem a gente mais criticando do que falando bem. Nós estamos mostrando a eles que não vale a pena estar aqui. E na fase da adolescência e da juventude é a fase de mais questionamentos. E eles questionam mesmo. E eles vão lembrar de tudo que eles viram e ouviram. E, irmãos, as coisas do mundo vão ser muito mais interessantes mesmo. Porque nós erramos e nós falhamos. E diante de Deus temos que pedir perdão se isso tem acontecido na nossa casa. Porque isso não é correto. O correto é ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar. Esse é o correto. Esse é o princípio bíblico. Agora, se eles veem a gente falando mal de todo mundo, criticando todo mundo, artimando um monte de coisa para que aconteça, querido. Um pai que perde uma promoção no trabalho, porque não agiu com corrupção, é o melhor exemplo para o seu filho. Um pai que não abre mão de manter a integridade e não se coloca diante de discussões, de fofocas, de grupinhos, é o melhor exemplo para o seu filho. E nós somos chamados a isso. A fé na prática. Abraão, ele pegou a lenha que era para o holocausto. Ele coloca Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. E os dois caminham juntos. Os dois caminham juntos. E aí entra o texto que a gente leu. Isaque, vivendo essa cena aqui, a lenha para o holocausto, indo em direção ao caminho que Deus havia mostrado. Eles olharam, viram um lugar de longe, caminhando, aquele trecho todo. Aquele menino, ele questiona o pai. Pai, tem alguma coisa errada aqui. Onde que está o cordeiro? E mesmo sem saber como Deus vai agir, Abraão faz uma declaração que mostra a confiança dele. Deus mesmo há de prover o cordeiro. Um pai de fé, como Abraão, como eu e você precisamos ser, enfrenta as crises com esperança. Um pai de fé, quando a família passa por doença, desemprego, luto, ele ora, ele confia, ele transmite esperança para casa. Como homem, a gente também se mexe, a gente também chora.
Mas entre a família, entre os filhos, entre a esposa, a gente transmite confiança. A gente mostra que a gente está confiando nesse Deus, mesmo não tendo todas as respostas. E como é bom saber disso na teoria, como é desafiador isso viver na prática. Quando aquela promoção do trabalho que você esperava não chegou. Quando aquela porta que você imaginava que ia abrir, de repente se fecha. Quando aquele emprego que você tanto almejava, simplesmente você é demitido. Quando tudo aquilo que você planejava com relação a casa, a trabalho, não acontece. É nesse momento que a nossa fé é colocada em prática. Quando os nossos filhos estão numa fase que não nos dão trabalho, amém. E quando eles começarem a darem trabalho? Porque, queridos, quando a Bíblia fala que a gente tem que ensinar o menino o caminho que deve andar e ele não vai se desviar, não significa que automaticamente, depois dos 18 anos, eles vão estar aqui na igreja. A gente ora para que estejam aqui. Mas depois dos 18, eles vão fazer as escolhas deles. E se eles escolherem mal, eles vão ter o direito de escolherem o que eles querem. E a gente vai orar por eles, a gente vai interceder por eles. Mas, querido, a gente não tem como influenciar nas escolhas. A nossa parte como pais é ensinar o que a gente pode enquanto a gente tem oportunidade. Mas chega um momento que eles vão fazer as suas escolhas. E não se culpe por isso, por eles talvez terem feito as más escolhas. Por talvez os seus filhos hoje não estarem aqui, você ensinou, você orou, você trouxe para a igreja. Não se culpe por isso. É a escolha deles. O que a gente tem que orar é que Deus toque no coração deles, para que eles façam escolhas boas agora. E voltem-se para a palavra, voltem-se para a igreja. Para que eles tomem a decisão de conversão. Porque não é porque a gente traz o nosso filho para a igreja que ele automaticamente já é convertido, queridos. Eles precisam ter essa experiência de conversão por eles mesmos. Portanto, quando a situação parece sem solução, o pai de fé, ele chega para a família e diz assim: vamos orar. Deus vai trazer uma solução. Deus vai resolver esse problema. Mesmo que por dentro ele esteja: Senhor, responda, mostre. Mas ele traz essa confiança, ele mostra essa certeza. A geladeira está vazia, o filho pergunta: pai, e agora? E o pai responde: filho, Deus sempre cuidou da gente, nada vai faltar. Porque senão a gente tenta do nosso jeito. Senão a gente vai tentando os nossos jeitinhos. E a gente se esquece que o Deus da provisão é que comanda e controla todas as coisas. E isso é fé. Muitas vezes a gente vive isso na igreja também. A gente diz que a gente é um povo de fé, mas a gente só quer viver aquilo que a gente consegue controlar. E a gente não consegue viver o que os olhos não veem. Por isso que o papel do pastor muitas vezes é fazer a igreja acreditar em algumas coisas que ela não está vendo ainda. Mas nós temos fé que vai acontecer. E por isso a gente lança, por isso a gente solta, por isso a gente incentiva aí por alguns caminhos que alguns vão falar assim: é loucura, é doideira do pastor, mas a gente tem fé que vai acontecer. E como é gostoso quando eu estudo a história de algumas igrejas, de onde nós vimos em Jundiaí, uma igreja que começou com 30 pessoas, hoje está com 30 membros depois de 30 anos, e tanta estrutura, e tantas posses que a igreja tem. Mas lá naquele primeiro momento, ninguém sonhava com o que o pastor sonhava. Vocês estarem hoje nesse espaço, quando o pastor Osias trouxe isso, com certeza muitos falaram: é doido, que tomou alguma coisa, tá? Deixou, não dá. Mas olha aqui, irmãos, é fé. E eu creio, pelos olhos da fé, que muitas coisas ainda vão acontecer aqui nesse lugar. E talvez alguns vão falar assim: pastor, você está doido. E eu quero ser chamado de doido, porque eu tenho fé. Isso, irmãos, é na igreja, isso é em casa, isso é em qualquer lugar. Porque senão a gente fica limitado pelo que os olhos veem. E o que Deus tem para nós é muito mais do que nós pedimos, pensamos e imaginamos. Isso é fé. Mas a gente muitas vezes limita o que podemos viver, porque a gente quer controlar. Eu quero ter nas mãos. E a gente não vive na fé de verdade. Portanto, o que é fé de verdade? É entrega total. Abraão, ele chega ao ponto de fazer algo que talvez eu e você não faríamos. Capítulo 22, 9. Tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, Abraão ele edifica o altar. Ele constrói aquele altar.
Sobre ele amarrou a lenha. Ele pega o filho, que ele esperou 25 anos. O filho a quem ele amava. O texto deixa bem claro, a quem você ama. O seu filho, a quem você ama. Ele pega aquele filho, ele coloca sobre o altar. Ele amarra Isaque em cima da lenha. Então Abraão estende a mão, pega a faca para sacrificar o filho. E ele só não fez porque o anjo do Senhor chamou lá do céu: Abraão, Abraão. Sim, estou aqui, ele respondeu. Aquele homem de fé, ele fez o que talvez eu e você não faríamos. Não estenda a sua mão, não faça isso, não faça nada contra esse rapaz, disse o anjo. Agora sei que você teme a Deus, porque você não negou dar a mim o seu único filho. Abraão chega ao ponto de amarrar o seu filho Isaque, de colocá-lo sobre o altar. Ele estava disposto a entregar o que ele tinha de mais precioso, o que ele esperou 25 anos para acontecer, porque ele confiava completamente a Deus. Talvez o meu e o seu Isaque pode ser o orgulho que precisa ser sacrificado, mortificado. Talvez o meu e o seu Isaque seja o controle, o desejo de querer controlar todas as coisas. Você tem que deixar nas mãos de Deus. Talvez o meu e o seu Isaque sejam os nossos próprios sonhos. E eu corro tanto atrás dos meus sonhos que esqueço os sonhos de Deus para mim. O propósito de Deus para mim. Talvez o meu e o seu Isaque sejam outras coisas. Um pai que entrega tudo nas mãos de Deus. É o que nós precisamos ser. Um pai que entrega os filhos, um pai que entrega o casamento, um pai que entrega a profissão, entrega a carreira, entrega o futuro, tudo nas mãos de Deus. Não há nada mais importante. Porque quando a gente não faz isso, o pai que sonha que o filho vai ser médico, e de repente o filho chega e fala: eu vou ser missionário, pai. Deus tocou meu coração, vou ser missionário. O pai de fé, ele não prende, ele investe. Ele agradece, ele incentiva. O pai que não tem fé vai falar: você vai viver do quê? Você vai passar fome, missionário, é da Batista? Não, faz isso não. Vai ser médico, vai para a medicina. Irmãos, quando a gente não tem fé, quando a gente não entrega tudo, a gente quer fazer do nosso jeito, dos nossos planos, o que a gente olha, e a gente esquece dessa verdade aqui. Deus proverá. Abraão, ele ergue os olhos e ele vê o que ele sabia lá atrás que ia acontecer, mas não estava vendo. Ele vê um carneiro que estava preso pelos chifres no arbusto. Foi até lá, toma aquele carneiro, o sacrifício como holocausto, em lugar do seu filho. E por isso, Abraão chama aquele lugar de como? O pai frouxo? O homem sem fé? Deus, o Senhor, proverá. Aquele lugar foi chamado de que o Senhor proverá. No monte do Senhor se proverá. Isso só foi para Abraão, não foi? Hoje Deus continua sendo o provedor? Ou só foi para aquele tempo? Hoje também, irmãos. O Senhor, Deus, continua provendo para os pais que confiam nele. Você, pai que está nos visitando hoje, saiba que você precisa ter esse Deus do seu lado, para você ter essa certeza de que Deus vai prover. A gente tem que trabalhar, a gente tem que trazer o alimento para casa, mas primeira coisa, eu tenho que ter um relacionamento com esse Deus da provisão. Você, pai, que está aqui conosco nessa manhã, que aceitou o convite de estar aqui, saiba que você precisa desse Deus, o Deus da provisão. Porque você não vai mais depender das suas forças, você não vai depender do seu próprio entendimento, você vai caminhar com alguém que te ajuda, que te fortalece, que te orienta a tomar decisões certeiras, corretas. Não é sobre ter tudo,
mas é sobre ter fé sobre aquele que sustenta tudo. Talvez eu não vou ter tudo que eu sonho, que eu planejo, mas eu tenho fé naquele que me sustenta em tudo, que me guarda em todos os momentos. Talvez eu não vou ter tudo aquilo que eu sonhei, imaginei, mas o pouco que Deus colocou nas minhas mãos é suficiente para eu ser grato. Quantas pessoas a gente conhece, quantas histórias a gente conhece de pessoas que têm tudo. Pensa numa casa dos sonhos, eles têm essa casa. A profissão dos sonhos, eles têm essa profissão. O dinheiro dos sonhos na conta bancária, eles têm. Mas não são felizes. O casamento não está legal. É tudo fachada. Porque, irmãos, a questão não é ter tudo. A questão é eu ser feliz e grato com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E talvez esse pouco, aos meus olhos parece ser pouco, mas com Deus é muito. Já é muito. Tem uma família, filhos, netos, profissão. Então, querido, um pai que estava desempregado e orava com a família todos os dias, quando esse emprego chega, ele reúne os filhos para agradecer e mostrar: Deus cuidou de tudo. Lembra que eu falei para vocês que Deus vai prover? Deus abriu uma porta. Papai vai voltar a trabalhar. Mas muitas vezes a gente não celebra isso. A gente não celebra as conquistas. A gente não celebra as bênçãos. A gente não se reúne para celebrar. A gente não faz isso. Olha, hoje o almoço vai ser especial. Ah, quem que vai vir? Não, ninguém vai vir. Nós estamos aqui reunidos como família. E eu quero celebrar por nós estarmos aqui juntos hoje. Eu quero celebrar porque eu sou tão feliz de ter vocês como filhos, de ter essa família, mas a gente não celebra isso. A gente não celebra as coisas que Deus já deu, porque a gente está focado no que a gente gostaria de ter. Portanto, querido, nessa manhã, eu e você como pais, somos desafiados a ser esse pai de fé, que tem que obedecer mesmo quando não entende. Hoje, para alguns homens, eles não conseguem entender como a gente obedece a questão de sermos fiéis à nossa esposa. Se este mundo está ensinando que a gente pode ter caso com tantas mulheres. Mas mesmo sem entender, a gente obedece. Porque está na Bíblia, e a gente quer ser fiel à palavra. E mesmo que o mundo e a sociedade, essa filosofia de hoje fale que é normal uma vida de promiscuidade, uma vida de imoralidade, nós obedecemos. Porque nós queremos ser padrão de moral, de valores para os nossos filhos. Nós queremos. Então obedeça mesmo sem entender. Continue servindo na igreja, mesmo quando você está cansado, decepcionado. Mostre sua fidelidade aos seus filhos. Demonstre fé diante dos filhos. Como a gente faz isso? Com as nossas devocionais todos os dias. Orando com os nossos filhos, orando no alimento. Orando em todos os momentos, colocando todas as situações diante de Deus. Lidere a sua família espiritualmente. Pai, um pai de fé, é aquele que é o primeiro a levantar a sua voz para orar. Não é aquele que levanta a voz para gritar. Não é aquele que levanta a voz para falar coisas que vão ficar como marcas negativas para os filhos a vida toda. E hoje muitas pessoas não têm uma figura paterna boa na mente, na memória, no coração, porque talvez aquela pessoa que deveria amar, cuidar, abraçar, ele fez o contrário. Ele não abraçou, ele não cuidou, e o que saiu da boca foi só para ferir. Aquela palavra maldita que muitas vezes alguns pais permitem sair da boca, dizendo para o filho: você não vai ser ninguém na vida. Não, querido. A gente tem que levantar a voz, é para abençoar os nossos filhos, é para orar pelos nossos filhos, é para dizer para eles que eles são importantes e que eles podem confiar no pai que eles têm, porque nós nunca abandonaremos eles, mesmo com as escolhas erradas, mesmo que se eles se desviarem, nós vamos continuar amando, cuidando, orando, intercedendo,
para que os nossos filhos voltem à presença de Deus. E nós, como igreja, temos que ter esse olhar também. Porque é fácil olhar e julgar. Olha lá, os filhos não estão na igreja. Mas, querido, a gente, em vez de ter esse olhar de julgar, a gente tem que ter um olhar de cuidar, de interceder junto, de sofrer junto. Talvez você não tenha noção de como aquele pai, aquela mãe está chorando pelo filho e não está na igreja. Mas você só olha para julgar, para apontar o dedo, e esquece que você tem filho em casa, que também pode tomar decisões erradas na vida. E o que você queria? Que alguém julgasse, ou que alguém te abraçasse e falasse: estamos juntos, vamos caminhar junto, vamos chorar junto, vamos jejuar junto pela salvação, pelo retorno. Querido, o que nosso Jesus ensinou é que a gente seja o povo do amor. Diante de uma mulher que foi pega em adultério, os religiosos de plantão estavam todos com as suas pedras prontas para jogar naquela mulher. E a lei falava que eles podiam fazer isso. E Jesus falou o quê? Tudo bem. Quem não tiver nenhum pecado, seja o primeiro. A gente tem que voltar a viver isso. A reconhecer que antes de apontar o dedo, antes de jogar uma pedra, eu também sou pecador. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou mais santo do que ninguém, não. Eu também sou pecador que preciso dessa graça, dessa misericórdia. Eu também, segundo a palavra, se eu estou de pé, eu tenho que tomar cuidado para não cair, porque todos estão sujeitos a cair. Todos estão sujeitos a permitir que o coração se envaideça pelo orgulho, pelo ego. E é por isso que a gente tem que lembrar: sou pecador como essa mulher. Quem sou eu para tacar pedra? Por isso que todos colocaram a pedra no chão e foram embora. Um por um. Um por um. Como eu sonho em ver, não aqui em Itaquera, mas nas nossas igrejas locais, um avivamento onde as pessoas apontem menos os dedos uma para as outras. Quando você conversa com essas pessoas que estão desigrejadas, conversa com uma delas. A grande maioria das pessoas que hoje estão fora da igreja foi porque aqui dentro, elas, em vez de serem amadas e abraçadas, elas foram julgadas, pisadas, humilhadas. Onde deveriam ser cuidadas, tratadas e pastoreadas, elas não foram. Algumas usam isso de desculpa, mas algumas levam essas marcas. E esse é o público mais difícil da gente ganhar para Jesus, porque foi ferido. Trazer eles de volta, irmãos, que desafio. Portanto, que a nossa oração seja: Senhor, queremos ser pais como o Abraão, que em meio às pressões do dia a dia, a gente não perca a confiança em Ti. Ensina-nos a obedecer ao Senhor todos os dias. Vamos orar. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo exemplo de fé que é Abraão. Nós queremos Te agradecer. Nos ajude, a Deus, a sermos homens de fé. Mesmo não entendendo algumas coisas, nós queremos obedecer ao Senhor imediatamente. E oramos para que o Senhor nos ajude. Trabalhe no nosso coração.